No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante nesta sexta-feira. Vamos chegando a mais um final de semana. Eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado aqui todos os dias. É muito bom ter você por aqui, refletindo sobre a unicidade de Deus. É muito bom pensar no Senhor, como diz as Escrituras. E essa é a nossa proposta. Obrigado a você que nos acompanha pela rádio, o nosso programa Nossa Voz na Rádio do Rio, Betel 98.7 e também na Rádio de Morungaba, interior de São Paulo, 105.9 FM. Muito obrigado. Jesus, quando nós falamos que o Senhor Jesus, eu tentava explicar isso numa live que eu participei ontem com um amigo, tentando explicar para ele que, na verdade, o Senhor Jesus ocupa dois papéis, dois ou mais funções, títulos, E as pessoas não entendem isso, como que funciona isso, como que Jesus ao mesmo tempo é pai, é filho, não conseguem entender isso. Por que dividir em pessoas quando na verdade não são apenas um? A gente sempre insiste nessa tecla, um só. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples, que está lá, preste bem atenção, um exemplo bíblico. Quando Deus ele ocupa, a depender da situação, duas funções, ou mais, ou simultaneamente, no mesmo caso, na mesma ação, no mesmo momento, ele está exercendo dupla atividade, vamos dizer assim. Olha só, preste bem atenção. Lembra de Saul que perseguia o rei Davi, antes de ser rei, claro, o jovem Davi? A Bíblia diz que depois que Davi derrotou Golias, Saul ficou enciumado. Por quê? Porque ele começou a ser exaltado dentro do reino de Israel. Saul era o rei. E Davi que vai lá, um garoto, e destrói o gigante, o rei não fez nada, o exército não fez nada. Um menino vai lá levar a marmita para os irmãos, a comida dos irmãos, e vê aquela situação e sai em defesa. Não tem essa passagem? E aí as mulheres começaram a cantar, o povo começou a exaltar. Saul matou 1000, Davi matou 10.000, ou seja, Davi é mais forte que Saul. Isso despertou no rei de Israel uma inveja muito grande. Concorda? Pois é, e num determinado momento, chega num determinado momento da história em que Saul e Davi ficam frente a frente, ficaram várias vezes, E aí o que diz o texto aqui de 1 Samuel, capítulo 24, diz assim, após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? Isso é Davi falando. 1 Samuel 24, eu li o verso 14. Verso 15. O Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul, esta é a tua voz, meu filho. Então Saul se levantou a sua voz e chorou. Ou seja, Saul, depois que ouviu Davi falar isso, falou, você está perseguindo quem? Você é o rei de Israel, está perseguindo um garoto, um cão morto. Estou fugindo de você. Uma pessoa quando foge da outra, irmão, ela, nós sabemos, ela faz de tudo para poupar sua vida. Foi o que Davi fez. Davi se fingiu de louco. Davi ficou morando em caverna. Quem era Davi? Era o rei contra uma pulga, como Davi falou, um cão morto. Se a gente for olhar dessa forma, não era para Deus, Mas Davi falou, cara, eu não sou ninguém, você está querendo me matar. E Saul chorou por isso, porque naquele momento ali a palavra caiu, a ficha caiu, momentaneamente. Mas aí Davi diz uma palavra que me chama a atenção. Você pode pegar nas mais variadas traduções, principalmente na King James, na Novo Mundo, você vai ver lá. Jeová, porém, será juiz e julgará entre mim e ti e advogará. Olha, nesse mesmo texto, Davi está dizendo que Jeová vai ser juiz entre os dois e vai ser advogado dele, de Davi, porque ele está certo. Olha só que maravilha.
Eu falei aqui de todo o enredo da história para você se contextualizar. Mas o foco da mensagem de hoje é Jeová, o Eterno, o Todo-Poderoso, ocupando dois papéis, sendo juiz e advogado ao mesmo tempo. Entre duas pessoas ele vai julgar uma causa e como que pode, assim, ou num processo, você há de convir comigo, que a pessoa ou é juiz ou é advogado, ela não pode ser as duas coisas. Ocupar os dois papéis. Num julgamento correto, o juiz vai advogar? Como assim? Mas é exatamente isso que Davi está falando. Estamos falando de Deus. Estamos falando de Deus, do Criador, sendo juiz e advogado. Você está entendendo? Não tem duas pessoas aqui. O Senhor não é dois. Aqui não está dizendo, Jeová vai ser juiz e Jesus vai advogar. O Pai vai ser o juiz e o Filho vai ser o advogado. Não está dizendo isso, estamos falando do Antigo Testamento. E quando você vai para o Novo, o que acontece no Novo Testamento? Jesus vai e fala assim, olha, porque o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. Evangelho de João, capítulo 5, verso 22. E agora? Davi disse que julga. João está dizendo que não julga. Jesus está falando que não. Mas confiou ao Filho o julgamento. Ou seja, o Filho é o juiz. Aqui, nesse texto, Jesus se apresenta como juiz. Se você for olhar os textos mesmo, na passagem, aí mesmo no Evangelho de João, ele vai falar assim, o Filho a ninguém julga, quem julga é o Pai, eu não julgo a ninguém. Precisa-se de uma questão um pouco mais, como é que eu posso dizer, nessa questão bíblica precisa um pouco mais de calma para examinar, senão você fica, é ou não é, desorientado. Olha aí. E nos mandou, vou ler outro texto do Novo Testamento, e nos mandou pregar ao povo e testificar que este é aquele que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Quer dizer, Pedro está falando que Jesus é juiz de vivo e de morto. Ué, mas Davi não disse que era Jeová que ia julgar ali a causa dele? Se Jesus é juiz dos mortos, então é juiz de Davi também. Se Jesus é juiz dos que estão vivos e também daqueles que já morreram, então no mundo espiritual Jesus continua sendo juiz de Davi. Mas o juiz está falando, é o Pai que é. E Jesus está falando, não, o Pai não julga ninguém, quem julga sou eu. Romanos 14:10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Opa! Cristo tem um tribunal? Se Cristo tem um tribunal, ele é o juiz. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, Cristo é o juiz. Lembra que esses dias o Alexandre de Moraes falou, não quero bagunça no meu tribunal. Respeitem o meu tribunal. Quando estava julgando ali o negócio do golpe lá, lembra? Silêncio no meu tribunal. Pois é, vamos comparecer perante ao tribunal, o grande tribunal de Cristo. Apocalipse capítulo 20, verso 12. Eu vi os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono e abriram-se os livros e outro livro que é o livro da vida e foi aberto e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Jesus é juiz dos vivos, dos mortos, o grande juiz. Mas tem um detalhe aqui. Tem um detalhe a mais que não pode passar despercebido, que você conhece muito bem. Primeira carta de João, capítulo 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ué, mas eu acabei de ler uma enxurrada de versículo que Jesus é juiz. O próprio João está dizendo, o Pai ninguém julga, mas confiou o Filho todo julgamento. Mas agora o próprio João está dizendo que o Filho agora é advogado. Ora, meu Deus, João entrando em contradição? Não é. É o mesmo Deus do Antigo Testamento. A gente passa aqui anos falando, as pessoas não entendem. As pessoas buscam textos aqui. Por exemplo, se eu ler 1 João, esse último versículo, se eu ler eles isoladamente aqui, sem contextualizá-lo, eu vou dizer, bom, tem dois aqui. Um é advogado, o outro é juiz. O pai é juiz, olha aí. E a Bíblia, Jesus se apresenta como pai. Estou há tanto tempo convosco, o Filipe não me conhece. Por que pergunta pelo Pai? Como dizes tu, mostra-nos o Pai.
E aqui ele está falando, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Você entende que não precisamos de duas pessoas na divindade para fazer a intercessão, o julgamento, a advocacia? O advogado é Jesus Cristo, o justo, Jesus Cristo, homem, um só Deus e um só mediador entre Deus e homem, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. É a sua humanidade, é o seu sacrifício na cruz que faz essa advocacia, essa interpolação, essa intercessão. É a cruz. Quando ele fala advogado ou justo, está falando de cruz. É disso. Deus se fez carne quando tomou a forma humana para o objetivo da humanidade de Cristo. Não tem outra finalidade. Ele não veio aqui para curar, somente para fazer os milagres que fez. Fazia parte do projeto todo especial de Deus, mas não foi essa a finalidade primais. Veio salvar, resgatar. E isso se deu na cruz, no seu sacrifício. É a sua condição humana, é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, quando Davi diz, Jeová vai julgar a minha causa, vai julgar entre mim e advogará a minha causa e me defenderá, é o próprio Deus. Ele é tudo, não precisa se dividir em 2, 3, ele mesmo faz todas as coisas. Quando a Bíblia fala, vamos estar diante do tribunal de Cristo, Cristo vai julgar todas as coisas e vai advogar para aqueles que precisam, aqueles que exerceram, que têm direito ao advogado, a tê-lo como advogado. Mas tem aqueles que só vão poder experimentar o juízo de Cristo. Você entende que não precisa, no plano espiritual, senão a gente vai cair na questão dos gregos, uma divindade para cada coisa. Vai acontecer conosco como aconteceu com os pagãos. Um Deus para cá, não é Deus daqui que vai cuidar da parte afetiva, o Deus que vai cuidar disso, da fertilidade, o Deus que vai cuidar da riqueza, o Deus que vai salvar, o Deus que vai perdoar, o Deus que julga, que pune, que mata, o outro que vem e que salva. Se nós começarmos a ver, vamos ter que fazer isso aqui, como a Igreja Católica faz, um santo para cada coisa. Queremos fazer isso com a Trindade, quer dizer, o Pai cria, o Filho vem, redime, salva, o Espírito Santo vem, consola, e tudo dividido certinho, mas aí a Bíblia diz que Deus é o eterno Consolador, e aí o Filho é o Criador, né? Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não conheceu, mas aí o Filho, quer dizer, os papéis se entrelaçam, se embolam todo, e aí vai lá, não tem explicação, é o mistério da Trindade. Então veja, que o nosso objetivo aqui não é de regularizar a sua fé, o meu objetivo aqui não é tirar sal, não vou ganhar nada com isso, Deus não me chamou para isso, mas para falar para você que um só Deus e Pai, o qual é por todos, em todos, por todos, e por todos, como diz a carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, verso 10. Bom, meus queridos e amados irmãos, nós vamos ficando por aqui. Encerra a semana com esse estudo, mostrando para você, desde o Antigo Testamento, Deus ocupando ali 2 papéis numa causa só para a gente. Eu li só um texto no Antigo Testamento, você vai ver vários. Você vai ver Jeová dizendo, olha, eu sou o mesmo, meu servo a quem escolhi, para que saiba que de mim nenhum se formou, nem outro haverá. Isaías 43, 10. E por aí vai, muitos textos mostrando Deus vindo buscar suas ovelhas. É só ouvir, dar crédito, examinar e buscar. Vou ficando por aqui, um forte abraço para você, um excelente fim de semana. Na próxima segunda-feira voltaremos, se Deus quiser. Graça e paz. Minuto da Unicidade.